Sofia! Mas que é isso? Mano, Best, Que é o quê? abre a porta, eu vou te contar sobre duas fofoquices. Mas você que tá fofoqueiro, você é homem, pá. Boa tarde, Bacassoa. Boa tarde. Olha as coisas que a tua filha está fazendo então na papai. Já não entende. Que tipo de coisa? Prostituição, porque as coisas que está fazendo o Mantona, tem mais velhos que metem a mão na cabeça. Isso é Zé. E onde está ele? Tá no Mantona. Mas o Mano Bento, isso também é assunto de família. Não importa se é putaria. Você vai sobreviver a sua vida, pá. Ah, pai, já não vou te contar mais minha coisa. Você, quando ela vai me sentir, vamos gostar. Ela não vai chegar aqui, vou lhe bater. Olá, vizinho, não falta respeito. Esse tipo de fofoca não aceito. Um homem nunca pode ser fofoqueiro. Por que já não fica motoqueiro? Piloto não. Motoqueiro, você não entende. E ainda esqueci. Você tá aí aonde? Papá, o dinheiro que eu entreguei ontem do jantar, sabe se saiu aonde? Esqueci. Na prostituição! Yeah!